Olá, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar sobre a palavra de Deus para as nossas vidas neste dia. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículos a partir do 35 até o final. É um texto muito conhecido, talvez um dos mais belos textos da Bíblia. Eu vou ler e todos então podem me acompanhar a partir de suas Bíblias, aqueles que quiserem. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto lindíssimo e maravilhoso, ele trata de uma grande verdade, um problema muito sério que há no coração dos homens. Quando o apóstolo Paulo fala em separar, nada nos separará, o termo separar, ele tem a ideia de um afastamento físico. Nós somos seres sociáveis, nós somos pessoas que dependemos de relacionamento, de contato, de conversas, sentimos falta da proximidade de outras pessoas por causa da nossa natureza. É por isso que nós desejamos tanto ver os outros, fazemos visitas, viajamos o país longe para podermos ver pessoas. Então nós temos essas ligações sociais que são extremamente importantes para a gente. E quando nós perdemos isso ou enfraquecemos isso, quando ocorre um afastamento entre nós e outras pessoas, muitas coisas acontecem em nossa estrutura emocional. Muitas coisas podem ser afetadas pelo afastamento. Por exemplo, nós podemos afetar a nossa memória. Nós nos esquecemos de pessoas que eventualmente se afastam e que quando esse afastamento perdura, nós podemos nos esquecer de pessoas. É tão comum encontrarmos pessoas que dizem: oi, aí a gente olha, desculpe, mas eu não estou lembrado de onde lhe conheço. Aí ela fala, é assim, eu até costumo dizer, quando é um recurso que eu uso, quando encontro uma pessoa, às vezes em outra cidade, ou em uma situação inesperada, que ela vem falar comigo e eu não me lembro quem ela é, a primeira coisa que eu pergunto: por favor, me diga de que igreja você é. Que aí já dá uma direção, e normalmente ele diz: eu sou lá de tal igreja. Pronto, isso já facilita as coisas, já facilita a memória, mas é comum esquecermos, é normal, é natural esquecermos das pessoas com o afastamento. Às vezes até nós nos lembramos das pessoas, mais ou menos, lembramos de detalhes, esquecemos o nome. A nossa memória é diretamente afetada pelo afastamento. Outra qualidade que temos, outra coisa que é muito afetada pelo afastamento, pelo isolamento, é a comunhão, aquele sentimento que temos de participar da vida dos outros. As pessoas que estão próximas da gente, elas participam, nós conhecemos seus problemas, sabemos o que estão passando, nós dividimos as mesmas preocupações, dividimos os projetos, as ideias. Essa comunhão que temos com as pessoas próximas depende diretamente da proximidade dela. A comunhão, ela é muito afetada com o afastamento. Por exemplo, eu trabalho com missões, então eu passei por várias igrejas, né? Eu estou hoje no 4º trabalho, então as pessoas dos primeiros trabalhos onde eu me dediquei, das primeiras igrejas onde trabalhei,
Eu ainda me lembro, conheço muitos, ficamos muito amigos de muitas pessoas, mas aqueles problemas que existiam no dia a dia delas lá não fazem mais parte das minhas orações, por exemplo. Então, eu quase não sei mais o que estão vivendo, o que estão, o que as aturde ou que as acomete, a menos que entre em contato, fale, irmão, por favor, ore por isso, por aquilo, mas se não, a gente até ora sem saber o porquê está pedindo, porque é natural que a nossa comunhão, essa intimidade que temos com as pessoas, mesmo aquelas que temos uma ligação mais forte, seja enfraquecida pelo afastamento. É normal. Outra coisa que também se enfraquece muito com o afastamento é o interesse. Nós vamos perdendo interesse por aquelas pessoas ou coisas que não fazem mais parte do nosso dia a dia. O interesse é aquilo que está ligado à preocupação. Sabe aquela oração que a gente tem uma certa pessoa que você ora, Senhor, tem misericórdia dela por isso, protege ela desse perigo, desse, daquele. E esse tipo de oração não ocorre, né? Esses pedidos deixam de existir quando se trata de pessoas que perdemos o contato, que não sabemos mais onde está, que não temos mais não vemos mais o seu dia a dia, o seu caminhar, e a nossa preocupação por essas pessoas vai diminuindo, perdendo aquele brilho, perdendo aquele peso em nossos corações. São coisas que são afetadas profundamente pelo afastamento, e é claro, isso nos entristece, isso nos causa preocupações conosco, com a nossa própria estrutura emocional, mas existe uma outra qualidade, uma outra virtude que o afastamento não pode interferir, que o afastamento não prejudica praticamente em nada. É o sentimento, aquilo que nós sentimos de fato dentro do nosso coração, isso é inabalável, principalmente o amor. O texto que nós lemos, ele fala de um amor, de um sentimento de Deus, um sentimento que nós conhecemos que é o amor. E aqueles a quem amamos, por mais distante que estejam, por mais tempo que fiquem longe, não enfraquece o nosso sentimento e o brilho do nosso amor por essas pessoas. Eu tenho pessoas que eu amo muito, por exemplo, eu tenho 5 filhos, e hoje tudo casado, cada um tem sua vida, longe de mim, espalhado pelo mundo todo, e todos os dias eu estou orando por eles como se eles estivessem aqui fora, né, sentados. Porque nós amamos demais, e a força desse amor faz com que a distância, o tempo, seja neutralizado. O nosso sentimento continua vivo, igual. Eu tive uma experiência muito interessante com uma irmã minha que mora nos Estados Unidos, longe, a gente quase não se vê praticamente. Hoje até a internet facilita de vez em quando um contato, mas isso também já não é assim. Desde que ela foi para lá não existia a internet. E nós tínhamos esse afastamento. E uma vez ou outra que ela vinha para o Brasil, nos encontrávamos de alguma forma, abraços, beijos, tudo, mas a gente sentava assim e conversava. Parecia que na semana passada nós estivéssemos juntos, estávamos juntos. É como se o sentimento é tão intenso e tão sólido que ele não parecia não ter percebido o tempo e a distância do afastamento. Então aqui nós vemos que o nosso sentimento verdadeiro, principalmente o sentimento de amor, ele não se enfraquece com o afastamento. O texto que nós lemos fala do sentimento de amor que Deus tem por nós, pelos seus filhos, pelo seu rebanho. E o apóstolo Paulo, então, fez uma relação de coisas, ele fez uma coleção de coisas que podem interferir na estrutura emocional, no relacionamento entre duas pessoas. Mas mostrou que o amor de Deus não pode ser afetado por nenhuma delas. E nós podemos incluir nessa relação o afastamento, que hoje tem sido um motivo de preocupação para as nossas igrejas, o nosso afastamento pessoal, o nosso isolamento social. Mas o texto deixa bem claro que nós nunca enfraquecemos o amor por aqueles
que fazem parte do nosso coração, fazem parte da nossa vida. O nosso sentimento de amor pelos nossos irmãos, pelos nossos queridos, nunca vai enfraquecer. Mesmo com afastamento, mesmo com outras tribulações, com outros problemas, aqueles a quem amamos de fato, de jeito nenhum vão se afastar dos nossos corações. Nós nos afastamos fisicamente, mas espiritualmente estamos ligados porque nos amamos. O apóstolo João, lá em sua primeira carta, em 1 João 4:11, ele nos diz que se nós entendemos esse amor de Deus que não se enfraquece com coisas materiais ao redor, nós devemos também nos amarmos uns aos outros dessa forma, para que a nossa igreja, o nosso relacionamento, o nosso convívio não seja abalado, a estrutura da nossa fé não seja comprometida por coisas externas. Uma delas é o afastamento. Então, queridos, vamos analisar ao nosso redor como está o nosso sentimento de amor por cada um dos nossos irmãos, das nossas igrejas, das igrejas co-irmãs, as outras igrejas por quem oramos, os nossos pastores, a nossa família. Vamos analisar vamos tentar avaliar qual o peso do sentimento e do amor que nós temos por essas outras pessoas, irmãos e irmãs queridos, e vamos nos estimular a estreitar esse sentimento, a ampliar esse sentimento, de modo que afastamento ou qualquer outra coisa seja pequeno demais para interferir na nossa igreja, na nossa comunhão, na nossa memória. Todos aqueles efeitos do afastamento sobre outros aspectos da nossa estrutura emocional se tornam inválidos diante do amor que sentimos uns pelos outros. Não nos esquecemos daqueles que amamos. Sempre estaremos preocupados com aqueles a quem amamos. Fazemos parte da vida daqueles a quem amamos. Portanto, queridos, vamos buscar em nossos corações o intenso amor que Deus tem por nós e amarmos-nos uns aos outros. E assim nós vamos superar qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de dificuldade. Que Deus então abençoe no seu coração e no meu coração esse amor que Deus tem por nós, de modo que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Um grande abraço virtual e fiquem com Deus.